Vi, pessoal, que eu mudei o meu microfone. Não sei se tá legal. Sim, sim. Tá bem, né? Então, tudo certo. Se tiver baixo, vocês me avisem que eu volto pro outro microfone. Isso aqui é só um teste. Mas tudo bem. É, bom, vocês fizeram a prova, teve bastante respostas, pessoal. Eu já dei uma olhada assim por alto. Aí na minha disciplina, pelo menos, eu notei que tem muito acerto, né? A turma 201 foi muito bem, né? Aqui são as questões dos outros professores. Vamos logo para a nossa aqui, que é eletrônica analógica. Bom, pessoal, no entanto, open board. No entanto, a gente nem tudo são flores, né? Eu notei muitas questões, porque ontem eu já me adiantei um pouco na correção. Eu notei muitas questões parecidas, tá? Principalmente quer dizer, nas perguntas dissertativas, né? Muitas questões parecidas, as respostas, tá? Então, assim, não é que eu não vou aceitar as respostas, eu vou aceitar, mas é assim, pessoal. Quando vocês forem fazer essas questões dissertativas, vamos começar logo por ela, né? Ó, é a questão de definir sinal analógico e dê um exemplo de dispositivo analógico. Pessoal, isso aqui vocês têm que, poxa, vocês têm um tempo livre para fazer, né? A gente deixou lá até às 17, se eu não me engano. Então eu acredito que tenha tempo suficiente de você ler o slide ou procurar na internet mesmo e dar a sua versão, né? Do que é esse sinal analógico, tá? O que acontece é que algumas pessoas estavam copiando e colando a definição, entendeu? Dá pra saber porque quando você faz isso, outras pessoas que fazem a mesma coisa ficam o mesmo texto. Então, uma dica que eu dou pra vocês, né, em qualquer coisa que vocês forem fazer, né, atividades avaliativas futuras, é de você interpretar o texto e resumir, tá? Da sua forma, sem perder os principais pontos, tá? Deixa eu tentar visualizar aqui, que acho que fica melhor. Eu vou tentar preencher aqui, vou colocar um e-mail aleatório. Aí vocês colocaram o nome completo, né? Aí aqui 201 e ainda, né? Enfim, eu não sei a dos meus colegas, eu vou colocar aleatoriamente. Só pra gente chegar na nossa prova. Aqui o professor George, né? Pronto, aqui é a nossa aqui de eletrônica analógica. É o que eu queria. Bom, pessoal, nessa questão aqui, o que acontece? Dá um zoom aqui. Vamos primeiro para a questão dissertativa, né? Defina o que é um sinal analógico e dê algum exemplo de dispositivo analógico. Pessoal, isso aqui é muito simples, né? E como eu falei, muitas pessoas copiavam, né? Exatamente, ó, eu vou colocar aqui para vocês verem, né? Vocês estão vendo aqui, ó, acabei de procurar no Google. Tá ok? Tu tá apresentando? Vocês estão conseguindo visualizar? Não dá pra ver, não. Ah, então, pô, obrigado. Aparecendo aqui. Ah, obrigado. Então, eu tava falando aqui, pô, pessoal, vocês não estão prestando atenção aí. Pelo menos a Ana Clara aí, ó, já me falou aqui que eu não tava apresentando. Eu pensei até que se eu ainda ia apresentar. Tô olhando aqui, eu tava Tá apresentando. ok, obrigado. Ó, pessoal, então vamos lá, ficar de olho. Agora vocês estão vendo, né? Ixi, tem alguém Sim, sim. querendo. Tá ok. Bom, o que acontece? Eu tava, como vocês não estavam vendo o que eu tava fazendo, eu tava aqui entrando no nosso simulado, simulado base técnica primeiro período, tá bom? Então você tem aqui eletrônica analógica, professor Antônio Alencar,
e tem nossas questões. Eu vou começar primeiro com a questão dissertativa. Como eu estava falando, muitas pessoas estavam copiando e colando as coisas aqui. Aí eu vou mostrar um exemplo de como vocês fizeram. Algumas pessoas, desculpa, não vou dizer todas, né? Alguém estava fazendo isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. O que acontece quando você faz isso? Não foi só você que pensou nisso, né? Outras pessoas também pensaram. E acaba que na correção várias pessoas colocaram a mesma coisa. E é um pouco complicado, né? Por exemplo, tem gente que esse mesmo texto do Google colocou só isso aqui. Quando você coloca só isso aqui, ó, sinal analógico é o nome popularmente dado na língua portuguesa a sinais analógicos provenientes de dispositivos que os contêm. Isso aqui não explica o que é um sinal analógico. O que explicava era essa segunda parte, ó. Só que as pessoas acabavam omitindo essa parte e já dava o exemplo. Exemplo, termômetro. Uma pessoa que escreve isso aqui, o que eu posso fazer? Eu vou só pontuar o exemplo que ele deu, ok, exemplo correto. Isso aqui eu vou tirar metade da nota, tá? Da definição de sinal analógico. Então, se vale 5 pontos, a pessoa tira, eu não sei, uns 4 pontos. Só nessa questão aqui. Então, é complicado, pessoal. Vocês têm que analisar, ó, o que eu faria. Beleza, eu copiei do Google e colei. Não estou dizendo que não pode fazer isso, porque quando você... Isso aqui, de fato, é o que é um sinal analógico, tá? Vocês colocaram. Mas você tem que interpretar, pessoal. Eu lendo isso aqui, ó, sinal analógico é o nome popularmente dado na língua portuguesa a sinais analógicos provenientes de dispositivos que os contêm, ou seja, dispositivos analógicos. Estes são sinais contínuos cuja variação, o que eu faria? Sinal analógico são sinais contínuos cuja variação em relação ao tempo é, enfim, cuja variação, assim, que variam, né? Eu já estou copiando e colando, né? Sinais analógicos são sinais contínuos que variam em relação ao tempo. Observem o que eu fiz, né? Eu interpretei. Pronto, é isso. Sinais analógicos são sinais contínuos que variam em relação ao tempo. Exemplo. Aí, enfim, aí não tem mistério, né? Tem vários tipos de exemplo, mas termômetro, mercúrio foi o que mais eu vi o pessoal colocando. Pessoal, simples, né? Olha o que eu fiz. Eu usei 2 linhas, né? Para responder a questão. Então, muitas pessoas copiaram mesmo assim, e colaram e... Assim, eu não vou... Se a cópia tiver com o que eu estou pedindo, tudo bem, não tem problema, eu não vou penalizar ninguém, mas eu só faço esse pequeno parêntese aqui para vocês, né, que... Enfim, só para vocês ficarem de olho, né, porque não, tem alguns professores que não aceitam, né? Então é sempre bom, quando vocês forem para a faculdade e tal, não manter essa cultura, né, de copiar e colar, porque na verdade vocês só estão enganando vocês mesmos, porque se você copia e cola, é um problema, porque olha o que eu fiz. Eu acabei de fazer, eu copiei, né, fiz que nem alguns fizeram, copiei e colei, mas eu interpretei a questão. Quando eu passo a interpretar a questão, eu já estou entendendo algo, tá? O importante na hora que a gente estuda é isso, né? Você ler, interpretar e entender o que você está fazendo, né? Se você pula essa etapa de entender o que está fazendo, você só está se enganando, né? E futuramente, né, isso aí vai ser cobrado, né? No mercado de trabalho, onde você for trabalhar. Bom, então, isso aqui eu já respondi. Olha só, um exemplo de como poderia ser respondido. São sinal analógico, são sinais contínuos que variam em relação ao tempo. Exemplo, termômetro de mercúrio. Se você tem outras definições para sinal analógico, como aquela questão de variação infinita e várias outras definições, que quem colocou dessa forma também está certo. Tá? Vamos aqui para essa questão aqui. Qual a corrente elétrica ID do circuito com diodo e resistor abaixo? Considere um diodo real de silício com tensão VD igual a 0,7 volts. Observação, a tensão da fonte é 9 volts e a resistência é 2 ohm. Bom, isso aqui, né, pessoal,
É uma questão muito simples. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Onde é que... cara, tá aqui. Vamos lá, vamos interagir. Quem que fez essa questão aí, que lembra da resposta? Eu fiz, professor, deu 4,15 amperes. Muito bem, ó, 4,15 amperes. Certíssimo. Só um momento, pessoal. Deixa eu só organizar aqui, que eu esqueci de colocar aqui o... Enfim. É o programa aqui que pega a presença de vocês, aí eu tenho que abrir o chat para pegar a presença. Engraçado. Muito bem. Presença, beleza. Então responderam aí. Quem que respondeu mesmo, pessoal? Caio. É o Caio, beleza, Caio. Tá certo, ó, 4,15 amperes, né? Muito bem, tá certo. Observem aqui, ó. Então, o que deve ser feito aqui, pessoal? Como eu ensinei a vocês, quando você tem uma questão com diodo real de silício... Nossa, hoje aqui a caneta tá bem ruim. Enfim, quando você tem uma questão... Nossa. Com diodo real de silício, né? O que você tem que fazer? Você tem que achar as tensões dos componentes. Quem são os componentes aqui, pessoal? Diodo. Caramba. Só um momento, pessoal, que a caneta aqui deu uma louca aqui. Momento, pessoal, problemas técnicos. Fechar. A caneta começou a falhar. Bom, vamos lá. Pronto, acho que agora voltou. Desculpa aí, pessoal, tá um problema aqui no... Sim, quais são os componentes? Alguém pode me falar aqui dessa questão? É o diodo, né? E o resistor. Então nós temos dois componentes no circuito elétrico, diodo e resistor, e temos uma fonte também, né? A fonte, ela fornece energia. Então a tensão da fonte aqui, ó, como vocês estão vendo, no enunciado e no circuito é 9 volts, tá? Isso aqui eu falei bastante para vocês. Se você tem uma fonte de 9 volts, as tensões nos consumidores, a soma das tensões nos consumidores vão ser igual a 9 volts. Digamos que a tensão no diodo a gente chama de VD e a tensão no resistor de VR, como já está até aqui que eu botei para facilitar a vida de vocês. Então, segundo a segunda lei de Kirchhoff, né? Ou lei das tensões das malhas, a gente sabe que a tensão da fonte vai ser igual à soma das tensões dos consumidores. Então o que acontece? Para a gente saber, a gente já tem um valor de tensão aqui e temos outro valor, que é o VD. Observem que no enunciado eu coloco, né, já para vocês, facilito também, para vocês verem como a questão estava fácil. Considere o diodo real de silício com tensão VD igual a 0,7 volts. Então, ó, vocês vão ter que saber que VD aqui, ó, agora é 0,7 volts. Então, continuando aqui a fazer a equação, você vai ter que 9 volts vai ser igual a VD, que a gente já tem ali 0,7,
mais tensão no resistor VR. Bom, aí o que você vai fazer? Você vai isolar o VR, passa o 0,7 para o outro lado, para o lado do 9 volts, observem. 0,7 passa como negativo, né? E o VR vai dar o quê? 8,3 volts. Então a gente já tem a tensão no resistor. Algumas pessoas fizeram até aqui e colocaram essa opção aqui, ó. É raro, né? É uma pegadinha. Observem que aqui está em ampere, né? Então você já sabe que, pô, não faz sentido. A gente calculou o que é aqui? Tensão. Ó, 8,3 volts. Bom, aí qual é o próximo passo? O próximo passo é usar a lei de Ohm no resistor aqui, ó, de 2 ohm. Então, pela lei de Ohm, o que vai acontecer? R igual a V sobre I. Pessoal, sempre quando vocês forem usar a lei de Ohm, vocês têm que verificar onde vocês estão usando. Por exemplo, nesse caso aqui eu estou usando no resistor R. E eu defini a tensão nele como VR. Então você vem aqui na lei de Ohm e coloca aqui VR, porque eu vou medir nesse ponto aqui do resistor. Então, nesse ponto do resistor a gente já tem a resistência, né? Então o que nós vamos fazer? O R é 2 ohm, ó, que você já tem o R. A tensão a gente acabou de calcular, 8,3. E a corrente é o que a gente quer, que é o I. Pessoal, em um circuito fechado, observem, isso aqui é um circuito fechado, ó, da questão. Em um circuito fechado, a corrente que passa no circuito é a mesma para todos os componentes. É diferente da tensão. Vocês observem que a tensão aqui de entrada é a da fonte e você vai ter tensões nos componentes que não são iguais à da fonte, né? Que é um somatório e vai dar a tensão da fonte. Já a corrente tem essa característica, que é a primeira lei de Kirchhoff, que é a corrente que passa em um circuito fechado, observem, você tem um circuito fechado aqui que passa uma corrente nesse sentido. Essa corrente vai ser a mesma para todos os componentes. Tá ok? Então a corrente que passa no diodo vai ser a mesma corrente que passa no resistor. Então nesse caso, esse I que nós vamos calcular aqui, nós também podemos chamar de ID, que é o I do diodo. Então você pode substituir aqui I por ID, que é o valor que a gente quer na questão. Beleza, vamos isolar agora o ID. Como a gente vai fazer isso? Vamos passar o ID para o outro lado aqui, ó. Observem que ele está dividindo. Quando você passa para o outro lado, já que ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então vai ficar 2 vezes ID igual a 8,3 volts. ID vai ser quem? O 2 está multiplicando, vai passar o que? Dividindo. 8,3 dividido por 2 e vai dar o que, pessoal? 4,15 ampere. Pronto. Facinho, né, pessoal? Acredito que essa questão seja mais difícil, né, para falar a verdade. Não mais difícil, porque ela é fácil, mas acredito que a mais difícil da lista, né? Porque ela envolve cálculo. Eu acho que eu só botei uma questão com cálculo. Eu ia botar duas, mas acabei, enfim, botando só uma, né? Só um momento aqui, pessoal. Bom, deu para entender essa questão? Posso passar para outra? Pode passar, professor. Tá, ok. Vocês podem falar a qualquer momento. Falar, não, professor, tá errado. O senhor tá fazendo errado. Eu fiz dessa forma que a gente vai debater, né? Qual é o motivo. Então, quem quiser também dizer, a questão tá errada, não entendi a questão, o enunciado tá ruim. Vocês podem falar também que a gente vai melhorando nas próximas avaliações. Isso aqui a gente já fez no analógico.
Bom, esse aqui é simples também, né, pessoal? Com base no seu conhecimento sobre simbologia de componentes eletrônicos, assinale a alternativa correta, né, conforme a sequência. Isso aqui, eu acho que essa aqui foi a mais, eu acho que foi a que vocês mais acertaram, né? Eu acredito. Então, vamos lá, só um momento, pessoal. Que eu só enviar um negócio aqui para uma pessoa. Bom, esse aqui é muito fácil. Então, esse primeiro quem é, pessoal? Vamos lá, vamos interagir. Fonte. Fonte. Segundo. Resistor. Terceiro. Capacitor. Capacitor. Quarto. Diodo. E esse aqui realmente é o LED. Muita gente errou nesse aqui. Algumas pessoas erraram, né? Porque como essa foi a que vocês mais acertaram, tipo, bem poucas pessoas responderam diodo Zener. Não é, né, pessoal? É o LED. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Fonte, resistor, capacitor, diodo LED. Aí vocês vão ver nas alternativas. A alternativa aqui condiz com essa definição que a gente deu aqui. E a alternativa correta, então, no caso, é essa alternativa aqui, ó. Fonte, resistor, capacitor, diodo... Opa, desculpa. A terceira. Exatamente. Fonte, resistor, capacitor, diodo e LED. Muito bem. Pois é, pessoal. Obrigado aí. Vamos interagindo mais. Porque outra coisa que eu notei na prova, gente... Pessoal, teve pessoas que nunca nem vieram nas aulas e tiraram nota boa. Eu fiquei assim impressionado. Então, não pensem que vocês... Porque assim, né? Vamos ser francos. Esse tipo de avaliação, ele espera que vocês sejam honestos com vocês mesmos e conosco. O que significa isso? Que vocês vão fazer cada um se esforçando, né? Pesquisando individualmente. Pode ser que aconteça que alguém faça e mande para os outros alunos. Olha, pessoal, fiz, tá tudo. Essas são as respostas. Bota num grupo, todo mundo copia, cola, todo mundo vai tirar nota boa, beleza. Mas não pensem que, por exemplo, quem está faltando muito, ou quem nunca veio na aula e fez a prova, não pense que a vida de vocês vão ser fácil assim, tá? Porque as faltas, elas vão ser vistas pela gestão pedagógica e vai entrar em contato com vocês. Por isso que é bom vir nas aulas, interagir, né? Porque esse tipo de prova aqui é bem fácil, né? De certa forma, eu não vou mentir para vocês, né, pessoal? Já fui estudante, né? É uma prova fácil de ser burlada porque ela é pesquisável, né? Mas o que eu peço para vocês é que cada um se esforce na hora de fazer as provas, tá? Individualmente, tá? E quem nunca veio na aula e tirou nota boa, eu fico realmente assim bem confuso, tá? Obviamente eu não vou tirar ponto de quem nunca veio na aula e fez a prova e tirou nota boa. Não vou fazer isso não, tá? Mas vai tirar uma nota boa mesmo e tudo bem, mas nas outras avaliações que vão levar em conta também a participação, e também as gestoras podem também estar chamando a atenção de vocês, isso é importante, a presença nas aulas, tá bom? Então, algumas pessoas que nunca vieram na aula tiraram nota boa, tá? Mas não se preocupem, né? Não adianta nem falar, né? Porque essas pessoas não estão aqui, não vêm na aula. Então comecem a participar das aulas e comecem a vir nas aulas, tá? Bom, muito bem. Grava as aulas e posta no seu canal, né? Isso, também faço isso. Tá? Talvez as pessoas, elas estudam por lá, entendeu? Não, É sim. um pensamento meu. Sim, sim, isso é verdade, né? Por isso que eu falei que eu não vou tirar ponto nem nada, mas como
a gente avalia também a presença. Por isso que eu queria deixar claro, porque pode ser que algumas pessoas se sintam à vontade, não vou vir na aula do professor Anthony e vou só estudar pelo YouTube, ou então, eu não gosto do professor Anthony, vou fazer prova depois e alguém pode me passar as respostas. Eu não estou dizendo que isso acontece, viu, pessoal? E nem estou discriminando quem não pode vir na aula. Tem gente que tem dificuldade, questão do chip, né? Tudo mais, mas eu peço que quem tem essas dificuldades me comuniquem também. Professor, eu não estou conseguindo vir na aula, mas eu estou estudando pelo YouTube, tá? Porque aí eu consigo passar para a gestora pedagógica, que é a professora Marília, que você não está vindo na aula, mas está estudando. Tá? Isso aqui é mais um controle para eu poder pontuar a questão da presença de vocês, tá bom? Mas assim, eu não vou penalizar, tá? Quem faz isso, eu conheço as nossas dificuldades, né? Pandemia e tudo mais, mas eu gostaria que vocês fizessem um esforço de estarem vindo para as aulas, porque, enfim, a gente está na mesma situação, né? Todo mundo aqui, então, de pandemia, a gente tem que se esforçar um pouco, tá, pessoal? Continuando, né? Feito esse puxão de orelha, vamos aqui para a próxima questão. Com relação ao LED, essa questão também foi muito confusa para alguns. Porque eu botei aqui, alternativa incorreta. Tá? Então são 4 alternativas certas e uma incorreta. Na verdade, são 4 alternativas verdadeiras e uma falsa. Então, vamos lá. O LED é um diodo emissor de luz, pessoal? Sim, né? Ok. A variação do comprimento de onda da luz do LED varia de acordo com o comprimento de banda proibida? Também ok. Os LEDs são fabricados por meio de semicondutores? Também ok. O LED é uma espécie de diodo, né, pessoal? E o diodo a gente sabe que ele é um semicondutor. O LED pode emitir luz visível, infravermelho ou ultravioleta? Sim. Então nós temos aqui 4 já verdadeiras, né? Logicamente, a última questão vai ser falsa. Vamos ver se é verdade. Então, o LED emite luz na polarização direta e na polarização inversa. Pessoal, o LED não emite luz na polarização inversa. Tá? A gente fez até algumas práticas, eu mostrei para vocês. Observem, a polarização inversa é aquela polarização que você vai ter aqui uma fonte, Vou tentar aqui fazer rapidinho. Vou colocar aqui bem pequeno uma fonte aqui, Essa aqui é a polarização direta, do LED. Quando você tem a polarização direta, o LED funciona. Quando é inversa, ou seja, você tem essa fonte aqui, e você inverte o LED, ou inverte a fonte, tanto faz. Observem aqui, o LED está invertido, nesse primeiro caso e nesse segundo caso. O primeiro caso é polarização direta, e o segundo caso, polarização indireta. Tá? Ué, cadê? Deixa eu colocar algo no chat. Pronto. Enfim, não entendi. Então, vocês estão vendo aqui. Então, na indireta, como o LED está invertido, a gente viu que quando a gente invertia o LED, até nas práticas, ele não ligava, né? Então, é errado essa questão aqui, o LED emite luz na polarização direta e na polarização inversa. Isso aqui é uma afirmação falsa, tá bom? Tinha outra questão de cálculo, né? Eu tinha esquecido. Alguém fez essa questão? Poderia falar o resultado? 20 amperes. 20 amperes, muito bem. Aí o Alejandro, né? Então, Isso. ok, valeu. Então, o que vai acontecer? A fórmula da potência, né, pessoal? Potência é igual a tensão
vezes a corrente. A potência ele já é dada aqui, ó, 4.400. Qual a tensão também é dada aqui, ó, 220. Qual a corrente? É o que a gente quer saber, então a gente não tem, né? Então arrumamos a equação, aí o que a gente vai fazer novamente? Isolamos o I. Para quem não tá entendendo, tá achando que eu estou fazendo muito rápido, é o seguinte, quando eu falo isolar um número, enfim, eu prefiro colocar para o lado esquerdo, né? Então eu inverto essa equação aqui, ó, eu espelho ela. Vocês estão vendo aqui, ó, você pode chamar um lado da questão de lado direito, né? Lado direito e lado esquerdo, né? Quando eu falo que eu inverto, é que basicamente eu realmente inverto. O lado direito passa para o lado esquerdo e o lado esquerdo passa para o lado direito. Então vai ficar, ó, 220 vezes I igual a 4.400. Vocês viram? É a mesma coisa. Isso aqui é igual a isso. Eu só inverti. Aí eu isolo o I, ó. Aí o que eu faço? Eu isolo o I desse ponto. Como eu faço para isolar o I? Eu passo esse valor que está multiplicando o I para o outro lado. Como eu faço isso? Se ele está multiplicando, ó, ele passa dividindo. Esse é o macete, digamos assim, né? Matematicamente é de outra forma que faz isso, mas enfim, na faculdade eu nunca fiz matematicamente, né? Matematicamente é você dividir pelos dois lados, tá? Você divide aqui você divide esse valor por 220, divide esse por 220, mas fazendo direto, esse valor que está multiplicando passa para o outro lado o quê? Dividindo. Então é 4.400 dividido por 220, né? Então olha só, isolei o valor da corrente e aqui é só resolver, né? Resolvendo essa questão, né, pessoal? Corta esse com esse, 440 por 22 dá 20 ampere, né? Muito bem, certíssimo. Tem uma pegadinha aqui, né, pessoal? Para saber se vocês estão inteirados na unidade, porque eu sempre falo, é importante você saber o resultado e também a unidade. Imagina você está fazendo um relatório técnico, você como técnico, aí na hora dá 20 ampere você bota 20 ohm. Pá, mandou o relatório lá para um outro técnico que vai montar o circuito. Aí o outro técnico olha, vou botar um negócio de 20 ohm aqui no circuito. Beleza, pra já, pega um resistor e coloca no circuito lá e você já bagunça todo o projeto. Então, por isso que é importante saber a unidade. A unidade de corrente é ampere. Unidade ohm é a unidade de resistência. Tá bom? Bom, continuando, muito bem. Bom, pessoal, terminamos, ó. Show de bola. Dá pra fazer aqui 25 pontos, né? 25 pontos é a pontuação máxima para nossa disciplina. Aí tem as outras questões dos outros professores, né? O total dá 100 pontos no formulário. Assim, pessoal, eu já vi quase todas as respostas, já contabilizei e a turma 201 foi muito boa, acho que, sei lá, só 3 pessoas ficaram com nota, 3 a 4 pessoas ficaram com nota abaixo da média, que a média é 6, né? Então, parabéns aí vocês foram muito bem, ok? Foi a minha melhor turma até agora nas avaliações. A 203 deu uma vacilada, a 303 também vacilaram um pouco. Então, parabéns a vocês, tá? Vamos lá, né, pessoal? Vamos para
nossa aula de hoje. Vamos começar, né? Quem tiver alguma dúvida com o formulário é só falar, tá? Também. Mas a gente vai começar aqui nossa aula. Ixi, já estou bem avançado aqui. Que é agora que a gente já trabalhou com diodos, pessoal, a gente vai estar trabalhando agora com diodos, circuitos com diodos, tá? Então, tudo certo, pessoal? A formulário, a resolução, podemos prosseguir? Sim, professor. Tá, ok. Obrigado. Bom, nós temos aqui nossa aula que vai ser hoje sobre circuitos com diodos. Observem, pessoal, que nas aulas passadas que a gente viu, a gente estava trabalhando com diodo em corrente contínua, né? E o que a gente percebeu? Corrente contínua que eu falo, pessoal, é aquela corrente lá mais, menos, tá? E ela não inverte, tá? Quando você coloca assim, ela está sempre nesse sentido. Se você coloca invertido, né? Menos, mais. Ela tá em que sentido agora? Ó? Mais para menos, sentido contrário. Então, aqui ela está no sentido horário, aqui no sentido anti-horário. Ou seja, a polarização direta ela está horário, inversa, anti-horário. A corrente contínua, pessoal, ela não fica invertendo a polaridade o tempo todo, né? Ou seja, se você coloca o diodo na polarização direta, ele vai permanecer na polarização direta infinitamente, tá? Até você desligar o circuito. A mesma coisa na polarização inversa. Então, o que é interessante a gente perceber é que a gente está trabalhando com corrente contínua, tá? A gente trabalhou com corrente contínua, tá? Exemplos de fontes de corrente contínua, pessoal: baterias, tá? Que mais aqui? Não, me deu branco agora. Bateria. Aqueles carregadores de celular, pessoal, você coloca na tomada 220 alternada, né? A tomada é corrente alternada e ele sai corrente contínua. Por quê? Sabe por quê? Porque o celular ele tem uma bateria e a bateria ela é o que? Corrente contínua. Então observem, isso aqui é muito interessante. Quando você carrega seu celular, você está utilizando, você vai, né, no caso, colocar na tomada. A tomada é que tipo de corrente, pessoal? Alguém pode falar para mim? Eu acho que é alternada, né, não, professor? Muito bem, a tomada é corrente alternada. Mas observem que eu falei que uma fonte de corrente contínua é uma bateria. E o celular de vocês tem o quê? Uma bateria. Então o que acontece? Para você poder carregar o celular de vocês, vocês têm que colocar ele na tomada. O seu carregador ele tem um circuito chamado circuito retificador. E esse circuito ele transforma a corrente alternada em corrente contínua. Entenderam? E aí você pode carregar o seu celular. E isso é interessante para a nossa aula, porque nossa aula vai estar trabalhando também com circuitos retificados. Porque o circuito retificado, ele utiliza o diodo para fazer essa transformação. Estão entendendo? Então, circuitos com diodo, normalmente a gente utiliza para manipular circuitos de corrente alternada. Tá? Então, a gente vai estar trabalhando com corrente alternada agora, pessoal. Vou estar explicando mais ou menos como funciona. Mas, enfim, observem essa figura aqui, ó, que eu coloquei no slide. Você tem aqui uma torneira, né? Isso aqui é basicamente como funciona o diodo. Ó. Você tem uma torneira que tem aqui, ó, água. E aqui você tem uma válvula. Essa válvula a gente pode considerar o diodo, por exemplo. Observem que é até engraçado essa figura. Observem que aqui, né, nesse quesito, nós temos aqui uma válvula que ela está aberta. Então é o diodo polarizado diretamente. Já nessa outra é uma válvula que está fechada. No caso é o diodo polarizado inversamente. Botei só para ilustrar, tá, pessoal? Mas enfim. Então é basicamente essa a função do diodo. Não sei se vocês perceberam até agora. Ele é muito utilizado mais como ora ele vai
conduzir, ora ele não conduz. Então essa dualidade do diodo, ela é feita só manipulando o que? A tensão de entrada. Vocês estão entendendo? Então, ó, qual é a vantagem disso? Outra forma de você conduzir ou não conduzir um circuito. Por exemplo, tomada. A tomada da casa de vocês, ela interrompe um circuito elétrico. Quando você liga a tomada, ela passa a fluir energia. É como se essa válvula aqui estivesse fluindo, como se estivesse nessa imagem aqui, ó, fluindo livremente. Quando você fecha o interruptor da luz, né? Quando você fecha o interruptor, apaga a luz, né? Então vai ficar tipo nessa figura aqui. Observem que para eu fazer isso na tomada, na luz, né, na lâmpada, eu tenho que manualmente ir lá e apertar o interruptor. O diodo, pessoal, para vocês terem ideia da importância dele, você consegue fazer isso sem estar trabalhando com qualquer coisa mecânica, só com energia elétrica. Então, isso é só um resumo do que a gente já estudou do diodo. Então, você tem a polarização direta e a polarização inversa. Já os circuitos com diodo, que é o que a gente vai estar trabalhando, a gente vai aproveitar essa característica do diodo para fazer alguns circuitos interessantes. Então, aqui eu falo algumas coisas. Em um circuito elétrico, as funções das válvulas do exemplo anterior são executadas por um componente eletrônico, o diodo. Essa característica é importante na execução de circuitos elétricos, cujo interesse é o de manipular e alterar o sentido da corrente elétrica. Então, observem que a função do diodo, de circuitos com diodo, é basicamente essa: manipular e alterar o circuito de corrente elétrica. Aqui é mais e ou, né? Porque você pode só manipular também, né? Você pode manipular sem alterar o sentido da corrente elétrica. Os circuitos com diodo, portanto, são muito utilizados em aplicações que envolvam correntes alternadas, ou seja, a característica de manipular e alterar o sentido da corrente é interessante por quê? Porque alguns circuitos eles possuem alternância de corrente, que é a corrente alternada. Então o diodo, nesse tipo de circuito, ele tem uma função bem característica. Ele consegue manipular esse circuito de corrente alternada para determinados fins. Basicamente são três fins: a retificação, que é transformar a corrente alternada em corrente contínua; o limitador, ou ceifador, o nome, né? Que você vai limitar a tensão de um circuito de corrente alternada; e também tem a função de grampeador, que é você adicionar uma tensão contínua na corrente alternada. Isso aqui a gente vai estar trabalhando com calma, tá? Mas primeiro, para isso, eu tenho que mostrar para vocês o que é corrente alternada, porque vocês estão no segundo ano, né? Vocês acham que ainda não viram essa parte, mas vão ver com o professor George, eu acho que na disciplina de circuitos elétricos. Eu acredito que vocês vão ver. Bom, mas enfim, aqui é só uma breve apresentação de o que é corrente alternada. A diferença básica entre corrente alternada e corrente contínua, pessoal, é que enquanto a corrente contínua, os elétrons movem-se em um único sentido, a corrente alternada possui elétrons que variam sua direção constantemente. Quando eu falo elétrons, pessoal, eu estou falando de corrente elétrica, tá? Então, ó, observem que na corrente contínua, que é esse primeiro caso, a corrente flui em um sentido só. Vocês estão vendo aqui, ó? O sentido aqui, no caso, sentido horário. E ela vai fluindo para sempre nesse sentido. Na corrente alternada, pessoal, a corrente no circuito ela vai fluir tanto nesse sentido horário como no sentido anti-horário. Puxa, o que foi? Como no sentido anti-horário. Observem aqui, ó. Então, é basicamente essa a diferença. Ora, o circuito de corrente alternada está em um sentido, no caso horário, ora ele está em outro sentido, no caso anti-horário. E essa variação vai produzir um sinal característico, que é o sinal senoidal, o mais comum deles.
Já a corrente contínua, qual é o sinal característico da corrente contínua? É uma linha, pessoal. Simplesmente uma linha. Tá? Isso aqui, pessoal, é tensão, viu? Tensão pelo tempo. Então, se você fosse observar a tensão no tempo do circuito de corrente contínua, seria uma linha. Digamos que aqui tem 9 volts, só um exemplo. Um circuito com 9 volts aqui vai ser uma linha aqui, ó, infinitamente. Já o circuito de corrente alternada vai ter uma alternância. Ó. Aqui eu vou explicar melhor para vocês, observem. O sinal de corrente contínua aqui, ó, digamos que é tensão. Observem que é uma linha aqui vermelha. A tensão no tempo, né? Tempo em segundos e a tensão aqui em volts. É uma linha, observe. Se esse circuito tivesse 9 volts, pessoal, exemplo. Se esse circuito tivesse 9 volts, ia ser 9 volts para sempre. Até você desligar o circuito. No entanto, na corrente alternada, o que acontece? Ele vai alternando os valores. Digamos que aqui você vai ter 9 volts eficaz, tá? Então, nesse ponto bem aqui, ele é 9 volts. Nesse outro ponto, ele é 9 volts. Em um ponto bem aqui, ele vai ser menos 9 volts. Nesse outro ponto, menos 9 volts. E você vai ter uns valores aqui, que vocês vão estudar mais pra frente, que é o valor de pico. Tá? Depois a gente vai estudar mais calmamente isso aqui. Mas o que interessa é que vocês vão ver um sinal que vai ficar alternando. Ó. Ele vai subir a tensão, depois cair e assim sucessivamente. Então, isso aqui é um sinal, ó, esse sinal verde, é um sinal que a gente chama de sinal senoidal, que é característica da corrente alternada. Deu para compreender, pessoal, o que é corrente alternada e corrente contínua? Aqui eu vou falar um pouco mais sobre o sinal senoidal, né? Sobre se dá tempo, dá. O sinal senoidal, pessoal, que é a característica da corrente alternada. Agora a gente vai estudar o sinal gerado por essa corrente alternada, que é o sinal senoidal. O sinal senoidal são sinais que se repetem, se vocês repararem, olha só, isso aqui, ó, esse sinal, outra coisa, isso aqui é um seno, viu? Isso aqui é um sinal senoidal. Eu esqueci de falar para vocês, né? Eu só disse, um sinal senoidal. Eu não sei se vocês já viram em matemática, mas existem duas funções trigonométricas, né? Que é o seno, cosseno. Existem outras também, mas essas aqui são as bases para vocês fazerem as outras relações trigonométricas. Seno e cosseno. Tá? E o seno e o cosseno, eles geram sinais desse tipo aqui, ó. Isso aqui é o seno, o cosseno já é assim. Ele já começa meio que... Enfim, seno e cosseno. Eles geram esse sinal que a gente chama de sinal senoidal. Tá bom? Que é tipo esses arcos aqui, ó. E esses sinais, pessoal, eles são repetitivos. Ou seja, a cada intervalo de tempo de um ciclo, o sinal retorna à condição inicial, onde T é definido também como período do sinal. Por serem sinais senoidais, eles possuem uma coisa chamada frequência. E a frequência indica quantos ciclos ocorrem em um determinado intervalo de tempo. Normalmente ela é definida em Hertz, que é o número de ciclos em um intervalo de 1 segundo. Tá? Professor, muito confuso. Tudo bem, a gente vai estar estudando novamente essa parte. Observem aqui, ó. Vamos olhar só para a figura. Observem que você vai ter na figura, bem nesse ponto aqui, ó. Observem que a figura começa aqui, alterna e termina aqui, ó. Observe que nesse ponto, a figura recomeça o ciclo. Vocês conseguem perceber? Essa figura aqui, ó, se vocês pararem para pensar só nesse quadrante aqui, ó, se eu cortar aqui no meio, vocês vão ver que essa figura aqui do lado esquerdo é a mesma do lado direito. Vocês conseguem perceber, ó?
esse seno aqui, ó, essa linha curvada, ó, é igual, nesse primeiro quadrante aqui, é igual ao do segundo quadrante, ó. Ela é repetitiva, né? Ela vai se repetindo. O ponto onde o ciclo termina, digamos que aqui, ó, é um ciclo, depois vai ter outro ciclo e assim sucessivamente. O ponto que ele termina, no intervalo de tempo, a gente chama de t. E t, pessoal, é o período. Então, o tempo, resumindo, o tempo que leva para esse sinal fazer um ciclo é chamado de período. Tá? E a figura gerada nesse período é o ciclo. Então, você vai ver que essa figura vai se repetindo e vai tendo um ciclo, 2 ciclos, vários ciclos. Tá? Deu para compreender? Não se preocupe que na próxima aula eu também vou novamente tá comentando esse sinal, tá? Que é realmente um conceito um pouco novo para vocês. Bom, sabendo que a corrente alternada gera esse tipo de sinal, né? Nós temos então algumas características importantes que vocês devem ter em mente. Então, sinal senoidal, ó, observem aqui que eles são vários tipos de sinais aqui, tá, pessoal? Podem ser de diferentes maneiras, né? Caso que tenha esse outro ciclo, enfim. Mas o que é importante vocês verem é que o sinal senoidal ele tem uma forma periódica, tá? O sinal senoidal ele tem uma forma periódica, ou seja, ele tem um período em que acontece o ciclo, e o período é o intervalo de tempo entre repetições sucessivas de uma onda periódica. Então, observe que o período dessa primeira onda, T1, vai ser igual ao outro período, que é igual a esse outro período aqui, T3, né? Por quê, pessoal? Se o sinal é periódico, os períodos em que acontecem o sinal, eles vão ser os mesmos. Se não for, ele não é periódico, ou seja, não acontece no mesmo período. Tá? Então, vamos apagar aqui. Então, beleza, a gente já tem o conceito do período, que é o tempo para ele executar essa figura aqui, ó. E o ciclo, né, é essa figura gerada. Agora a gente tem um outro conceito que é a frequência. A frequência vai ser o número desses ciclos por segundo. Por exemplo, pessoal, se eu tiver uma figura que eu tenho 4 ciclos em 1 segundo, a frequência é essa, é 4 Hz, como a gente viu, né? 4 ciclos em 1 segundo. Ou seja, a frequência é ciclos por segundo. Tá bom? E aqui, né, pessoal, como a gente já sabe o que é período e o que é frequência, nós podemos também, né, determinar essas duas características de forma matemática. Então, a frequência vai ser o número de ciclos por segundo, ou então 1 sobre o período. Tá? Exemplo, eu tenho um sinal senoidal, que o período desse sinal equivale a 1 segundo. Vai. Ou seja, t, que é o período, é igual a 1 segundo. Como a frequência é 1 sobre t, a frequência nesse caso vai ser o quê? F igual a 1 sobre 1. E vai dar o quê? 1 Hz. Ou seja, 1 ciclo por segundo, porque o período é de 1 segundo. Tá? Se o período fosse menor, ou seja, uma coisa que acontece em 1 segundo, ela vai agora acontecer em meio segundo. Então, por exemplo, se o t agora fosse igual a 0,5 segundos, que equivale, né, pessoal, a meio segundo, qual vai ser a frequência? Aí você vai na fórmula aqui, F igual a 1 sobre t. Qual é o t? O t agora é 0,5. Qual o resultado? 2, né? 1 dividido por 0,5, né, pessoal? É 2. Se vocês calcularem aí, vai dar 2. 2 o quê? Hertz. Ou seja, observem que eu diminui o período
Ou seja, digamos que uma coisa que acontece em 1 segundo, ela acontece em 1 Hz. Agora eu vou diminuir para meio segundo. Essa coisa vai acontecer em meio segundo e a frequência vai aumentar. Observe, eu diminuí o período e aumentei a frequência. Entenderam? É basicamente isso. Como isso aqui é uma relação direta entre frequência e período, você consegue também determinar o período com base na frequência. Facilmente. Tá ok? Bom, pessoal, a gente vai continuar na próxima aula. Isso aqui é um assunto bem interessante que eu vou estar trabalhando mais com vocês com mais calma na próxima aula, tá? Então, por hoje é só. Vocês vão ter aula agora, já estou até extrapolando. Enfim, a gente corrigiu as provas, vocês viram que estava bem fácil. Parabéns à turma, vocês acertaram muitas questões. Então, até amanhã, tá, pessoal? Vocês vão ter outra aula agora, eu tenho que sair. Até mais.